Amigos, muito obrigado mais uma vez. Que o Senhor possa dar continuidade às suas bênçãos sobre esta igreja, sobre cada um de nós nessa noite. Os nossos agradecimentos pela sua vinda. Uma pergunta para cada um de nós nesta noite, antes da nossa leitura do texto. Você já esqueceu Jesus? Ou de uma outra forma, você tem esquecido Jesus? Nós vamos conferir na palavra de Deus, ao texto e nos comentários subsequentes, que pode ocorrer em nós para ver o esquecimento do Senhor. É muito impressionante como que o tempo, companhias, dinheiro, a maturidade física, intelectual, as influências, tiram daqueles que professam ou professavam o nome de Deus, seguidores do Senhor, a postura da peregrinação, da nossa caminhada. Podemos até cantar: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, meu reino lá do céu, embaixador eu sou. Não há de hoje que doses contínuas de apostasia têm minado o que é precioso da nossa existência e salvação. Isso nas famílias, nas igrejas. A fundação de um edifício e todo o seu fundamento de entorno entra em colapso quando não é guarnecido, não é protegido, quando não é vivido, quando não é alimentado e guardado. Pecados em doses gotejantes, assim como a infiltração da água na base das colunas, de forma paulatina, arruinam fortalezas. Isto é uma verdade. Banalizar e omitir nosso Salvador Jesus encaminha a uma ruína íntima e interna, e ela extrapola a ruína, torna-se visível. Informações deturpadas, alimentos contaminados, minam toda e qualquer resistência. A falta de cuidado, a falta de vigilância, a falta de zelo, a falta de diligência, afastam o poder da graça que nos salva. Uma falsa insegurança da ilusória independência da velha natureza retiram e menosprezam a presença deste firme fundamento. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade, aparta-se das infiltrações, aparta-se das contaminações. Diz o apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 19. A leitura do nosso texto vai se basear num fato muito intrigante, mas que desse fato histórico saem ramificações, porventura, de muitos sermões, de muitos estudos. Mas nós vemos que Jesus e sua família foi a Jerusalém com muitos judeus. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41, assim diz: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém.
E não o soube José nem sua mãe, pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Que o Senhor possa nos dar conhecimento, sabedoria, discernimento, para poder trazer à igreja nesta noite o prato principal, para que esta semana possa ser uma semana de muita força e persistência na peregrinação das nossas vidas, no nosso dia a dia. Esta narrativa, ela serve de parábola para os irmãos salvos de todos os dias. Somos peregrinos no caminho da vida, rumo à Nova Jerusalém. A exemplo de Maria e José, organizamos parcerias, irmãos amigos nessa caminhada, naquilo que achamos necessário para tornar o percurso mais tranquilo e até mais óbvio, confortável e despretensioso, e hora ou outro até divertido. É possível também na viagem, que foi se formando grupos afins, misturando familiares e conhecidos, como nós acabamos de ler, cada qual se agregando e sendo atraído ao ambiente que gera um certo comodismo, amenizando assim o incômodo da viagem até Jerusalém. Um certo descuido, uma negligência de percurso. E este é o fato, este é o nosso ponto de um breve comentário. Mas a família de José e Maria foram celebrar em Jerusalém, e Jesus com 12 anos, um menino no início da sua pré-juventude, na volta perderam Jesus de vista, e na procura passaram 3 dias todos sem Jesus. Deve ter sido angustiante para os pais, como nós lemos, a preocupação de Maria e José. Já pensou como seria 3 dias sem o filho, ainda menino? Você já pensou como seria 3 dias sem Jesus? Você acha que estaria preparado para ficar sem ele? Ou você pode ficar sem ele, ainda que 3 dias da sua vida? Os discípulos viveram com Jesus aproximadamente 3 anos e meio. Jesus avisara com antecedência da partida. Não entendiam direito as consequências disso tudo. Quando aconteceu, perceberam que não estavam preparados, embora avisados. Jesus ainda preso, Pedro nega Jesus 3 vezes. Aquele mesmo Pedro que disse que faria qualquer coisa e que queria ir com Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 26 em diante, quando depois Pedro estava naquele pátio, fora, uma certa criada fez um argumento, uma pergunta para Jesus: certamente você estava com ele. E Pedro nega, com alguns dizeres: não sei o que dizes. Depois com outra pessoa: não conheço tal homem.
E depois, ainda com uma certa insistência, pelo seu palavreado, pelo seu sotaque, ele começou a praguejar e a jurar, dizendo que não conhecia Jesus. E Pedro disse: não conheço tal homem. Muito triste, principalmente ao cantar do galo, depois das 3 negativas. E o galo cantou. Aquilo foi mais que um sinal profético. Aquilo foi para Pedro o grande momento para poder discernir que não poderia viver sem Jesus, mesmo negando Jesus. Perder Jesus dá tristeza premeditada. E Jesus disse isso aos seus discípulos, quando João relatou, nas palavras do Senhor: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém, irmãos? Que assim seja a todos nós. Mas logo em seguida a sua ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo para consolo deles, nosso também. Amém por isso. Eis o nosso Consolador. Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Livro de João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Paulo diz à igreja de Éfeso, aos irmãos efésios: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No mesmo livro de Efésios, a mesma palavra, no versículo 30, capítulo 4: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. O selo tem a mensagem de efetivação, de concretização. Amém? Os pais, Maria e José, e toda aquela caravana de Nazaré, em virtude da festa da Páscoa, perderam Jesus de vista. Não foi justamente na festa da Páscoa que Jesus não foi percebido, não foi notado, foi perdido de vista. A festa que todos participavam, mas ninguém sabia que ele era o verdadeiro Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, como disse João Batista no livro de João 1:29, que ele era o verdadeiro Cordeiro. Jesus menino estava na festa da Páscoa em Jerusalém, não deram atenção para ele, mas ele já era o Filho de Deus prometido. Podemos subtrair que não foi só Maria e José que esqueceram Jesus, mas todos os judeus peregrinos, que no meio aos ensinos de ir em Jerusalém, contemplar o templo e as festas e os lugares sagrados, esqueceram o principal, o Cordeiro verdadeiro. A festa da Páscoa atraía muita gente de todas as partes do mundo. O cuidado e a vigilância e a observação para com Jesus tinha que ser redobrada, como pai e mãe. Porém, eles ficaram encantados com a pompa, com o estilo da festa, como o transitar das pessoas, com a elegância magnífica, eterna Jerusalém. E esqueceram do principal, perdendo Jesus Cristo de vista, o Cordeiro Pascal. Seus pais só perceberam a ausência de Jesus depois de 3 dias de caminhada, depois da festa, no retorno. Vivemos uma época que muitos têm perdido Jesus Cristo de vista.
frequentam a festa, mas esquecem o principal da festa. Não percebem que o principal da festa está lá. Frequentam a igreja, mas Jesus não está nela. São membros da igreja, mas não têm o senhorio de Cristo. Têm Bíblias empoeiradas, mas não têm conhecimento do personagem principal dela. Têm vestimenta, mas não têm Cristo. Têm hábito de cristão, mas não têm santidade. E tantas outras. O encanto e os prazeres desse mundo e as suas realizações têm sufocado a verdade dos homens. A filosofia de vida tem retirado o autor da plenitude do homem. A contemplação das criaturas sobrepõe o Criador. E isto leva ao encanto. O Senhor disse lá em Mateus 13, 22, o qual foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo sufocam, a sedução das riquezas sufocam. Jesus, nosso Senhor, está esquecido na vida de muitos, embora o conheçam. Ele não faz parte do fundamento da vida. Decisões especiais ou simples, tanto faz. Ele é esquecido no cotidiano, no dia a dia. Mas tomam posse e usurpam, sem possuir direito, do seu nome. Se antes o formalismo religioso das festas esqueciam o Cordeiro, hoje o entretenimento religioso é a religião do esquecimento de Cristo. Embora um canto apaixonados por Ele, choram emocionados por Ele, juram-se cristãos, slogans na camisa, nos chaveiros, nos carros, nos broches e até nos para-choques de caminhões. Mas Ele está esquecido na festa principal, que é a vida de cada um de nós. Não podemos permitir isso. Esta síndrome de Maria e José, em virtude de tantas coisas que a festa da Páscoa apresentava, esqueceram Jesus na cidade de Jerusalém. Nas festas chamadas cristãs de hoje, Jesus é o menos lembrado também. Mas a festa continua. Jerusalém, palco das festas, anos mais tarde, seria também o palco da sua crucificação. Esta Jerusalém que Jesus aos 12 anos foi esquecido, é a mesma que na sua idade adulta, antes da sua crucificação, ele bradou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são te enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus 23 e 37. Notamos que a nossa geração tem uma dívida muito grande com o preço pela falta da observação dos conceitos e o fervor da fé que Ele nos deixou, e que o Espírito permanece voluntariamente para abrigar na vida daqueles que se arrependam. O esquecimento, o desprezo, formatam a apostasia silenciosa e desastrosa dos fundamentos. Por isso o justo viverá da fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10, 38 e Hebreus 11, 6. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Hebreus 12 e 2. A morna igreja de Laodiceia, que se considerava e se achava rica, sem falta de nada, foi imediatamente aconselhada a comprar ouro puro, provado pelo fogo de Deus, e não pelo seu cadinho de têmpera morna. Nunca chega a têmpera do Senhor. Agrada a si, mas não agrada a Deus. E quando agradar a si, esquece de Deus. Então não agrada o Pai. Se não tem o Filho, se esquece do Filho. Mornidão não apura pureza. Essa igreja não conseguia perceber e nem ver a sua nudez. Não sentia vergonha de si mesma. A igreja tinha perdido Jesus de vista. Seu formalismo e a sua festa e seus adereços eram mais importantes que o seu fundador. Assim estão as religiões e as igrejas e os homens e os membros de igreja de hoje. Por isso ele disse:
Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Diz o livro da Revelação, Apocalipse 3:2. As igrejas e os cristãos verdadeiros devem ouvir a voz do Espírito Santo, para não dar ouvidos a si mesmo e esquecer Jesus do lado de fora da porta. Em Apocalipse 3:22 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a você, meu irmão, diz a você que está aqui hoje. Pode ser que podemos estar numa igreja, porém Cristo pode estar esquecido do lado de fora da sua vida. Laodiceia é o exemplo tipo, e se tem exemplo tipo, devemos considerar que não é o único. Compreenda. E ele disse: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tipo Laodiceia. Tinha palavreado, tinha cânticos, mas não tinha Jesus. Mateus 15:8. Marcos repete e reafirma, Marcos 7:6. E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías a respeito acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que essa profecia de Isaías não se cumpra nessa igreja e não cumpra-se na sua vida. Cuide-se disso. Jamais podemos perder Jesus de vista. Ele é o nosso fiel amigo, o nosso companheiro, amigo principal e Senhor da nossa igreja e na família. Ele não pode ficar do lado de fora esquecido, não pode ficar do lado de fora da família, não pode ficar do lado de fora da igreja, não pode ficar do lado de fora do seu coração. Entenda isso. E Jesus disse no livro de João, na altura do capítulo 15, entre o versículo 15 e 13: vós já não chamareis servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos. Amém, irmãos? Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, tenho-vos feito conhecer. E no versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus fez isso. Qual o retorno que você tem dado dessa plena amizade que Ele lhe oferece? Qual o valor que você tem dado? Tem deixado Ele de fora da sua vida, das suas decisões? Ele tem ido na sua festa? Ora só, você tem amigos? Você tem amigas? Quando você faz uma festa, quem é que você chama? Às vezes você não chama um membro da igreja, mas chama seus melhores amigos. Por certo, você está sendo coerente. Você tem que chamar mesmo os seus amigos, porque amigos na sua festa lhe dá alegria. Que tal ter uma festa sem os seus amigos? Vai ficar triste. Então Jesus é o nosso amigo. Ele nos dá alegria, nos dá o conforto. Lembra-se da parábola das bodas? Não podiam ir na festa por causa dos seus afazeres. Não eram amigos de Cristo, não eram amigos do Senhor, do Pai, do que ia contrair as bodas. Então aí cada um tinha o que fazer. Fecharam as portas, não foram. Então você tem a ideia do que é ficar batendo na porta, ser ouvido e não abrir a porta, não ser convidado, e ele querendo entrar. Pode ser que você está agindo assim com Jesus. Ouvimos o que ele diz, recebemos o convite, mas não abrimos a porta do nosso coração para ele cear conosco, mesmo dentro de igreja, mesmo dentro de uma igreja, mesmo dentro de uma família que serve ao Senhor, mesmo dentro de uma cidade que você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse, novamente, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Não é escutar, é ouvir a voz do Senhor, porque quem ouve a voz do Senhor, compunge o seu coração, ele vai abrir a porta. Muitos estão só escutando a voz do Senhor, então não abre a porta. Quando nós ouvimos, nós abrimos a porta e ele vem cear conosco, e aí ele é o nosso verdadeiro amigo, e nós tornamos filhos do Pai.
E Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Para ser amigo de Cristo tem condicionais, porque as condicionais são benéficas para nós. Não é só ir na festa, tem que honrar o Cordeiro. Amém? Também aprendemos com José e Maria algumas coisas. Primeiro, eles reconheceram a falta de Jesus na caravana dos nazarenos. Segundo, eles reconheceram e esqueceram Jesus em algum ponto do caminho. Terceiro, eles procuraram Jesus entre os seus parentes e conhecidos. Quarto ponto, eles reconheceram que Jesus era a responsabilidade deles, enquanto os pais terrenos, pois eles eram o sustentador, provedor e guardião de Jesus. Não transfira as suas responsabilidades àqueles que não têm compromisso, àqueles que não têm a responsabilidade. Não faça como alguns que transferem responsabilidade. Reconheça as suas falhas. Quinto ponto, eles retornaram para Jerusalém em busca de Jesus, enquanto a caravana continuava seu percurso. Sexto, eles não colocaram a culpa em ninguém, simplesmente perceberam que erraram no cuidado do menino. Não se vitimizaram, não apontaram culpados, não fizeram teatro, não fizeram escândalo, foram atrás do que se havia perdido. Sétimo, eles perderam Jesus Cristo de vista, mas eles nos ensinaram a retornar, a mudar a rota, o caminho a voltar atrás, sempre que é necessário, retorne. Como nós vemos a igreja de Éfeso, Jesus dizendo àquela igreja, em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Oitavo, eles começaram a procurar Jesus. O texto afirma dizendo, passaram a procurar, ato contínuo. Nono, eles tinham perdido Jesus Cristo de vista, mas agora tinham avistado ele de novo. Como diz a Bíblia, logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. Todo encontro com Jesus gera maravilhas. A Bíblia, meus irmãos, orienta uma busca constante daquilo que é mais importante para nós. O que você tem buscado? Precisamos reconhecer o quanto Ele é importante para nós. Só vamos buscar Jesus, vamos atender o pedido dEle de abrir a porta, quando nós ouvimos a palavra e entendemos da necessidade. Quem não busca, não se dá importância ao perdido e não achado. A alegria de Maria e José é similar àquela mulher que perdeu a dracma perdida, lá em Lucas 15. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência, com cuidado, até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Você pode ser um deles. Quando Maria e José deram por conta do extravio do menino, começaram a busca constante. Voltaram para Jerusalém e buscaram encontrar o Jesus. Assim nós também devemos fazer este caminho de exaltação a Cristo, Senhor e Deus. Não precisamos de ir para Jerusalém como há 21 séculos atrás. Nós não precisamos de fazer isso. Ir lá, irmãos, não vai nos deixar mais santos. Pacotes e caravanas modernas com outra intenção têm levado muitos ao endividamento em parcelar sua passagem e seu trajeto para peregrinar em Jerusalém. A festa dos homens ainda não acabou. Jesus continua esquecido. A festa continua. Jesus esquecido. Encontramos na Bíblia a palavra que é a revelação final de Deus. Onde você está agora, não precisa ir em Jerusalém. Ele pode estar batendo na sua porta. Ele quer entrar. Você não precisa de ir em Jerusalém. Tudo o que necessita para orientar nossa caminhada, ela contém. Você está sendo um privilegiado de ouvir a palavra de Deus. Devemos sim redescobrir, reencontrar Jesus cada dia mais e mais, até inteira certeza da nossa fé. Uma busca de reencontro eficaz e perene que vai agradar ao Pai. Cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10:22. Paulo diz a Timóteo,
toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que estão escritas nesse livro, a Nova Jerusalém. Para essa nós devemos ir. Essa vai ser a festa final. Amém, irmãos? Apocalipse 22:19. No entanto, é na vigilância constante da vida. Não deve ser pontual, isolada. Ela é diária, como nós lemos, de fé em fé. É gradual, é gradativo, mas eficaz. Gera efeito. Não é uma solenidade de data marcada de festa. Cuidado, meus irmãos, o calendário está com festas e festas religiosas. Jesus está presente? Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? A busca é diária, a vida é diária, o encontro é diário. E Jesus, e a palavra de Deus disse, através do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe o que ressoa isso? Comprometimento com uma causa. O Senhor não quer participantes da sua festa com caráter superficial, parcimonioso com as coisas do mundo. Ele quer nós, como servos fiéis, operantes de todo o coração. Irmãos, o preço. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, mas nunca poderá ser recomprado, nem por infindas moedas de ouro. Vida não é por comércio, não é negócio, não é por escândalo. Não podemos negociar vidas. Se você quer ter vida mercantil, atrele-se ao mundo, negociar sua vida com as moedas do mundo. Ainda há tempo de mudar. Atente se você é o vendedor. O preço a receber deve ser o mesmo que Judas recebeu. Judas, enquanto vivo, um péssimo negociador no mundo, e infeliz recebedor dos dividendos da perdição e da morte eterna. Esse preço barato de venda gerou morte na cruz para a salvação e vida de muitos, mas também o desastre da morte suicida de um remorso para a perdição eterna. Em qual lado você está? O que você está fazendo? Que lado você está? Trocando em miúdos para você poder entender melhor, para que todos nós possamos compreender. Creio que não está tão difícil assim, mas eu vou colocar para você várias duplas de frases. Você vai ver que algumas são boas e paralelamente outras são antagônicas. Mas olha, podemos fazer corpo presente na igreja e perder Jesus. Podemos deixar de ir à igreja e também perder Jesus. Podemos ser conservadores e perder Jesus. Podemos ser liberais e também perder Jesus. Podemos ter família cristã e perder Jesus. Podemos não ter família, nem família cristã, e também perder Jesus. Podemos ter saúde e perder Jesus. Podemos adoentar e também perder Jesus. Podemos ter muita felicidade e perder Jesus. Podemos ter tristezas, angústias, aflições e também perder Jesus. Podemos ter amigos e perder Jesus. Podemos ter inimigos e também perder Jesus. Podemos ir à festa das Jerusaléns e perder Jesus. Podemos deixar de lado as festas e também perder Jesus. Então, como encontraremos Jesus? Eis a pergunta. Jesus responde em Mateus 21, e depois, capítulo 6, versículo 21, e depois versículo 33. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que Jeremias diz?
quando nós nos convertermos de todo o coração. Jesus diz aqui: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E no versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pode pegar todas as coisas que acabamos de ler: ter saúde ou doença, ter amigo ou não ter amigo, ter igreja ou não ter igreja. Quando você entrega ao Senhor de todo o seu coração, Ele tanto acrescenta como tira. Você pode ir à festa ou deixar de ir à festa, mas você tem Jesus na sua vida. Ele é o seu Senhor. Amém? Sempre perdemos Jesus por coisas que damos valor acima do tesouro que Ele é. Pode ser festa, pode ser a igreja, pode ser a religião, pode ser a saúde, pode ser a vestimenta, pode ser qualquer conceito seu. Sempre encontraremos Jesus quando temos tudo como nada tendo, pois Ele deve ser tudo em nós. Amém, irmãos? No versículo 49 do nosso texto, Jesus ficou em Jerusalém e Ele diz à sua mãe: tratando dos negócios do meu Pai. Olha, irmãos, esqueceram Jesus em Jerusalém, mas Jesus não ficou perdido, Ele ficou com o Pai. Dá para você distinguir o que aconteceu com Jesus? Quando sua mãe diz: estávamos preocupados e ansiosos. Falou: por que vocês estão assim? Eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Amém? Você quer começar a cuidar dos negócios do seu Pai eterno na sua vida? Deixe Jesus entrar na sua vida. Opte pela porta estreita. Deixe o caminho largo das festas e venha ao aprisco sagrado do nosso Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite, uma boa semana. Deus acompanha todos nós nessa peregrinação da nossa vida. Que Jesus seja nosso baluarte, nosso Senhor, e que Ele sempre esteja conosco até a sua volta. Amém. Amém, irmãos.